Ó, é o seguinte, quem não gosta do Klopp, bom sujeito não é. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, deixar seu dislike, espalhar o conteúdo por aí, comentar o nosso conteúdo e voltar sempre, que é o mais importante. Porque falemos de Jürgen Klopp. Acho que hoje é basicamente uma unanimidade no futebol mundial. Não só pelos resultados, não só pelo estilo de jogo, mas muito por ser quem o Klopp é. Um personagem necessário hoje e sempre no futebol. Quer ver uma prova disso? Vou pegar a ajuda do aplicativo OneFootball para a gente entender mais ou menos o Klopp em números, no seu jeito, na sua forma. E aí a gente abre o aplicativo aqui e cai direto na tela inicial. Só que eu vou lá em seguindo, que são os meus favoritos, no caso aqui os favoritos do meu filho, e lá em cima pesquiso Liverpool, que é o time que eu quero ter mais detalhes. Quando eu caio na página do Liverpool, eu vou ver logo uma matéria dizendo o Lewandowski define treinador perfeito, uma mistura de Klopp com Guardiola. E aí quem lê o texto, primeiro vai ver a relevância do Klopp na vida do Lewandowski. O Lewandowski foi captado pelo Klopp na terceira divisão da Polônia e o quanto ele evoluiu como jogador. E aí, obviamente, muitos elogios ao Klopp, principalmente na relação dele com os jogadores. E, obviamente, tem aqui muitos elogios à parte tática do Guardiola e mais lá na frente eu vou falar especificamente disso. Mas o Lewandowski, um dos grandes atacantes do mundo, faz aí a melhor temporada da carreira dele, lembrando do quanto o Klopp é relevante nisso. Mas aí vamos na temporada do Liverpool entender esse Liverpool em números. E aí a gente vê logo na classificação da Premier League o abismo que tem do Liverpool para os demais. E na Premier League, 2,3 gols por jogo é uma ótima média, 83% de passe, para quem acha que o time não é toqueira, e mais de 60% de posse. E aí o desempenho de alguns jogadores, quando você vai em elenco, você consegue ver o desempenho de cada um na temporada. E eu vou escolher falar rapidamente do Salah, que também foi um pedido do Jürgen Klopp para esse time do Liverpool. E temporada após temporada, o Salah com 27 anos, extremamente decisivo, tem os números já na Premier League, 14 gols e 6 assistências com 77% de passe certo. São números excepcionais, de um Liverpool excepcional, de um Klopp excepcional e números que você pode acompanhar no aplicativo OneFootball. Mas seguindo, falando especificamente do Klopp, por que o Klopp foi puxado aqui? Porque esses dias teve, além de mais atuações fantásticas do Liverpool, apesar da derrota lá atrás na Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid, os números são impressionantes e as reações do Klopp são impressionantes. É um carisma puro, além de enorme conhecimento de futebol. Então o Klopp hoje reúne, para aqueles que gostam, a parte afetiva do jogo e a parte científica do jogo. Porque sim, tudo que o Klopp faz tem muito estudo ali e muita sensibilidade. Ele é um cara que sabe entender muito bem o seu elenco, mas mais do que isso, sabe potencializar o seu elenco em cima das características de cada um. Lembremos que no Borussia ele desenvolveu mecanismos de treinamento muito modernos, mecanismos que ele replica e joga no Liverpool, e não por acaso a gente vê jogadores como o Arnold, o Henderson, o próprio Firmino, Salah, Mané, Van Dijk jogando como nunca jogaram na vida. Melhores do que esses caras já eram, porque há uma simbiose muito bem executada entre modelo de jogo do Klopp, personalidade e estilo desses jogadores. Então os caras foram potencializados. E esses dias o Klopp voltou às manchetes por uma sensibilidade, já que a gente está falando do termo, muito legal. Ele recebe uma carta, uma mensagem de um torcedor, um garoto torcedor do Manchester United, pedindo pelo amor de Deus para o Liverpool parar de ganhar, porque ele já não aguenta mais, ele é zoado e não sei o que e tal. E o Klopp, ele responde, não só o garoto, como ele responde numa carta. E aí na carta ele fala, né, olha, é o seguinte, eu não vou poder atender você, eu respeito muito o seu sentimento, nesse ponto nós dois somos amantes do futebol, mas não vai dar para eu atender o seu pedido, porque um dia nós já perdemos muito e vocês do Manchester ganharam muito e agora é meio que a nossa vez. Então assim, uma resposta muito carinhosa de um cara apaixonado e obcecado por futebol, respondendo a um outro garoto que vai levar isso pro resto da vida, uma carta que responde com enorme respeito ao amor de um adversário, ao pedido de um adversário que obviamente é uma utopia, que não vai ser aceito, mas o Klopp se conectando com um torcedor até rival. Você imagina o quanto esse garoto vai carregar essa lição para a vida inteira, né? Ó, eu não gosto
desse adversário, mas eu preciso respeitá-lo, porque ele hoje vive algo que um dia eu já vivi e o futebol é assim, algo muito cíclico. Então foi muito legal da parte do Klopp, que tem essa parte do carisma, da personalidade, da maneira como ele age nas entrevistas, no dia a dia, à beira do campo, e isso cativa. É muito difícil encontrar alguém que não goste do Jürgen Klopp, e ele faz muito bem ao jogo. Primeiro que ele é uma resposta a um outro modelo de jogo, por exemplo, ao modelo Guardiola. Só que ao contrário do que um dia foi o Mourinho, que no Real Madrid foi uma resposta, mas uma resposta que era antagônica, que travava o jogo, que tentava muitas vezes não jogar contra o Barcelona para estancar uma sangria, e em parte o Mourinho até conseguiu, mas ali ficou um arranhão muito grande na personalidade do Mourinho, como se fosse um técnico retranqueiro, um técnico que gostasse só de times defensivos, e não é verdade, porque inclusive ele foi campeão no Real Madrid, batendo recorde de gols, enfim. Depois esses recordes foram atualizados, mas é fato que o Real Madrid do Mourinho não era uma retranca apenas, só que contra o Barcelona, contra o Guardiola especificamente, para dar a resposta, o Mourinho meio que virou um camaleão, né? Se adaptou ao adversário, só que negando esse adversário e sendo completamente o oposto. O Klopp, ele é a grande pedra no sapato da vida do Guardiola. Nenhum técnico, fora o Klopp, ganhou do Guardiola mais do que perdeu, só o Klopp. E todas as vezes jogando de igual para igual ou melhor, ou seja, machucando os times do Guardiola, sendo um time muito vertical, muito intenso, muito elétrico. E isso é muito o Jürgen Klopp, que também se adapta. A gente viu nos números há pouco no OneFootball que esse time tem mais de 60% de posse, acerta mais de 80% dos passes, ou seja, quando é necessário agora, esse time consegue cadenciar e pensar um pouco mais o jogo, ao invés de ser o tempo inteiro só aceleração, 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 mas hoje o Klopp é referência de intensidade, com e sem bola, e principalmente sem, porque ninguém no planeta faz a marcação-pressão logo após perder a bola como o Jürgen Klopp faz. Então é muito legal que o futebol tenha essas mudanças. Hoje o futebol ele é muito vertical, ele é muito acelerado, porque o Klopp, em parte, encabeçou essa resposta a um outro modelo de jogo que tinha muita posse, que tinha muito controle. O Klopp veio como um antídoto que era natural. Em algum momento alguém ia ser resposta e o Klopp, me parece, ser o expoente dessa resposta. Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não, daqui a pouco vão inventar a resposta em cima da resposta, porque o futebol é dessa forma. Mas o fato é, o Klopp faz um bem danado ao futebol. O Klopp é o grande rival do Guardiola, não o Mourinho, e rival no sentido de ser esta resposta, de ser esse adversário e de ser um cara que é adversário, mas que consegue entregar uma enorme diversão, porque de fato é muito legal ver o time do Liverpool jogar na maneira dele. Você não vai ver o Liverpool jogar e achar que vai ter o Manchester City ali, ou o Barcelona, ou o Bayern do Guardiola. É outra proposta, mas é uma proposta extremamente divertida, porque os jogadores estão sempre se movimentando, do primeiro ao último minuto, buscando espaço, gerando espaço e tendo uma fome para recuperar a bola, que é algo de fato cativante. O Klopp é cativante, o seu Liverpool é cativante e o futebol com esses movimentos cíclicos também. Portanto, o Jürgen Klopp hoje talvez seja, no momento, o melhor técnico do planeta e tem, acho que, o melhor humor entre todos os técnicos do planeta, o que acaba dando a ele uma vantagem, né? As entrevistas são muito sinceras e divertidas e são sempre muito didáticas também, porque o Klopp ele procura falar do jogo, apesar de também falar do aspecto humano. E não dá para negar que um técnico de futebol ele não é só um conjunto de táticas e de treinamentos. Ele também é um gestor de pessoas e sem as pessoas ele não consegue executar nada. E o Klopp parece um grande gestor de pessoas em que não há desgaste, né? Ao contrário do Mourinho, do Guardiola, por exemplo, que são caras que, com a medida que o tempo passa, eles acabam tendo arranhões ou com parte da comissão técnica, ou com parte da diretoria do clube, ou com parte até do elenco. O Klopp é um cara muito querido por todos e isso é uma vantagem enorme, porque em algum momento ele vai precisar que os caras entreguem algo mais, algo além. E esse algo além, o Klopp tem conseguido tirar dos seus jogadores quase que constantemente, né? A passagem no mais foi excelente, no Borussia excelente e no Liverpool é impressionante, porque lembremos, o Klopp tem 3 competições europeias pelo Liverpool completas e 3 finais. Uma Europa League e 2 finais de Liga dos Campeões, tendo um título de Liga dos Campeões. E muito provavelmente vai tirar o Liverpool de uma fila de mais de 3 décadas de Premier League, né? Lembremos, quando a Premier League virou Premier League, o campeonato inglês mudou para ser este campeonato que hoje é o mais valorizado do mundo em ligas nacionais, o Liverpool não ganhou nenhuma e viu o United não só empatar, como passar o Liverpool em campeonatos ingleses. Portanto, é algo muito relevante o que o Klopp está fazendo e é algo que vai ser lembrado para sempre.
Por isso, palmas pro Klopp. E se você não gosta dele, o problema fatalmente tá em você. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, volte sempre. Espalhe o conteúdo por aí. Pega o link, bota no seu grupinho preferido de WhatsApp e traz a galera pra cá. É isso, tamo junto, um abraço.